O programa do MEI, Microempreendedor Individual, completa 15 anos no Brasil. A lei complementar de número 128 é de dezembro de 2008, mas neste período, o MEI que entrou em vigor vem cada vez mais sendo uma realidade para o trabalhador brasileiro. Campinas, por exemplo, registrou no último levantamento feito pela ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, quase 125 mil MEIs na cidade. Para a gente falar um pouco mais sobre o microempreendedor individual de Campinas, nossa convidada é a Adriana Flose, a presidente da SIC e secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas. Adriana Flose, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. É uma satisfação para mim falar com todos vocês aqui da Rádio Band e também aí todos que nos ouvem. Então, é sempre muito importante conversar com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos pelo convite. Esse número de quase 125 mil MEIs numa cidade de cerca de 1.200.000 habitantes, metropolitana como é Campinas, é um cenário parecido com cidades do mesmo porte no Brasil, em outras regiões do país? Olha, a gente segue mais ou menos o mesmo movimento de crescimento de número de MEIs do país como um todo, mas muito mais parecido com o volume do estado de São Paulo, proporcionalmente, né? De cidades que têm uma pujança econômica que tem aqui a cidade de Campinas. Então, você vê que de quase 200 mil CNPJs que a gente tem na nossa cidade, né, você tem aí 125 mil são de MEIs. Então, é um volume, é uma maioria enorme, e isso mostra aí que as pessoas estão procurando, né, ter aí mais do que somente um trabalho, mas regularizar esse trabalho, poder dar a sua nota, poder estar recolhendo o seu imposto e tendo os direitos que qualquer empresário tem também. Então, isso é super importante, que é a regularização desse trabalho que antes não tinha possibilidade, era um trabalho informal. Agora, nos últimos anos também, Adriana, muita gente precisou abrir um MEI por conta das novidades das leis trabalhistas. Então, quem antes foi, talvez a vida inteira, CLT, passou a ser pessoa jurídica com a obrigatoriedade de abrir um MEI e, assim, emitir nota como prestador de serviço. Esse número é sentido também pela SIC? Deu para perceber uma mudança desses últimos anos também em relação a essa relação de trabalho, em essa novidade da relação de trabalho? A gente vê cada vez mais a gente chama de pejotização, né, do trabalho. Então, existe uma relação de trabalho que poderia muitas vezes ser a CLT e, na verdade, a pessoa ela é prestadora de serviço para aquela empresa. Facilita muito as coisas no sentido de que também você tem uma liberdade maior, né, de cumprimento de horário, porque você é um prestador de serviço, né, você está prestando esse serviço. Mas te dá uma liberdade, mas também te traz alguns direitos importantes, né, de você, como prestador de serviço. Também você tem aí a possibilidade de ter um plano de saúde para a sua empresa e não só para a pessoa física, benefícios que normalmente as empresas têm. Hoje a gente também leva para o microempreendedor individual. Desde que a gente abriu o Espaço MEI, nós fizemos esse movimento. Vimos aí essa necessidade de atender também esse pequeno empresário que está começando o seu negócio, que quer organizar o seu negócio, e muitas vezes ele é bastante sozinho, né, para tomar todas as providências. Então, essa orientação que a gente faz, trazendo ajuda, né, uma contribuição para esse pequeno empresário que está começando o seu negócio, ela é super importante, porque o Sebrae faz esse trabalho, mas você vê, com esse volume que a gente tem
de CNPJs de MEI na cidade de Campinas, você precisa estender cada vez mais o atendimento a esse pequeno empresário que está começando. A ideia é que ele possa crescer, empregar mais pessoas, depois abrir uma empresa limitada, uma empresa de pequeno porte, enfim, que ele possa, a gente ajudá-lo a avançar e evoluir. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Inovação de Campinas, presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, que inclusive, Adriana, endossa um movimento nacional de associações comerciais numa cobrança junto ao governo federal para atualizar a lei do MEI. Quais são as atualizações necessárias que a SIC entende que precisam ser feitas? A atualização necessária, ela é muito mais do que necessário, porque tem a ver com a realidade que a gente vive, né? Quer dizer, você tem um mercado bastante pujante. Se você deseja que a empresa cresça, que ele mesmo como MEI, ele possa crescer, não dá para ele ter o faturamento de até R$81 mil ano. Então a gente defende aí, né, uma adequação desse limite de faturamento, que passar de 81 para 144 mil reais. Na verdade, a gente defende também que os outros tipos jurídicos que faturam até 360 mil e 4 milhões e 800 também possam ter uma progressão, né? Senão você fica segurando a empresa de não poder crescer, porque ela também não pode, ela não tem capacidade de faturando mais, mudar o regime jurídico, o regime de pagamento de impostos dela. Então, isso é um entrave bastante grande. E para o MEI, exatamente a mesma coisa. Então, não dá para o MEI faturar só 81 mil reais. A ideia é que a gente possa progredir aí para 144 mil reais, que daria um alívio maior aí para ele. Hoje, ele pode, faturando aí R$6.750 por mês para faturar 81 mil e 144 mil por ano, ele vai poder progredir para faturar R$12 mil por mês, o que daria aí um refresco muito grande aí para o crescimento dele. Seria super importante, é uma defesa grande. Nós, das associações comerciais e todas as entidades que representam, que são empresariais, tem essa bandeira lá em Brasília para que o governo aprove essa atualização. Para a gente finalizar, Adriana, quem estiver nos acompanhando agora e quiser ou ingressar como um microempreendedor individual ou precisar abrir um MEI, qual é o passo a passo e de que maneira a SIC também pode colaborar com esse microempreendedor? Hoje, a pessoa pode abrir sozinha o MEI no portal do empreendedor. Diferente de qualquer outra empresa, que você tem que ir na JuSesp, na Junta Comercial, registrar a empresa. Você abre o portal do empreendedor, no portal do governo federal, dentro do gov.br, e lá você pode, sozinho, abrir o seu microempreendedor individual. Mas o que a gente faz lá na Associação Comercial é essa assistência. Nós podemos ajudar a pessoa a fazer isso, ou ajudá-la depois a organizar essa papelada dela, recolher os impostos de forma correta. Então é só procurar a Associação Comercial, que fica no José Paulino, 1111, no centro, em Campinas. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico de Campinas, presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial da cidade, falando sobre os 15 anos do MEI e a realidade do microempreendedor individual em Campinas e região. Adriana, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um prazer sempre ouvi-la aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Espaço sempre aberto para a gente falar da economia da nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo um ótimo dia a todos.